Como mormons, somos ensinados desde cedo a pagar o dízimo, às vezes referido como seguro contra incêndio, pelo menos era na minha infância, pagar 10% de nossa renda bruta para a igreja é visto como uma responsabilidade de cada membro, da do mais velho ao mais novo e do mais rico ao mais pobre. Mesmo aqueles que recebem assistência financeira da igreja são solicitados a pagar 10% de volta como dízimo. Mas esta versão moderna está de acordo com a antiga lei do dízimo e, mais importante, é uma lei que Jesus Cristo ensinou em seu novo evangelho. Posição atual sobre o dízimo. De LDS.org. O dízimo é a lei financeira do Senhor. Para sua igreja, as doações do dízimo são sempre usadas para o propósito do Senhor, que ele revela por meio de um conselho de seu servo. Alguns desses usos são a construção e manutenção de templos, capelas e outros edifícios da igreja, apoio às atividades e operações das congregações da igreja local, apoio aos programas da igreja, incluindo educação e pesquisa de história da família e do mormonwiki.com. O dízimo é usado para ajudar a manter e edificar a igreja depois que é dado ao bispo. É enviado para a sede da igreja. Então é combinado com outros dízimos e distribuído para pagar os prédios e manutenção dos templos, casas de reunião e outras propriedades da igreja. Hoje as mesmas doações também são usadas para pagar a impressão de livros e outros materiais que são usados para ensinar o evangelho. Alguns deles também são usados para ajudar a apoiar os missionários e o trabalho de história da família. Então essa é a posição atual da igreja. Mas como isso se compara ao dízimo na Bíblia? Desta prática antiga, a primeira menção do dízimo foi quando Abraão pagou o dízimo em Gênesis. É que Abraão tinha acabado de ir para a guerra e massacrou um grupo de pessoas liderado por um cara chamado Chedorlaomer para recuperar alguns dos bens de Ló que eles haviam roubado. Abraão voltou e deu a Melquisedeque, que era um sacerdote, 10% dos desposos da guerra. Gênesis 14 diz que ele deu a ele o dízimo de tudo e então Abraão deu o resto dos espólios de guerra para os donos legítimos. Bastante simples. Não diz realmente por que Abraão deu o dinheiro a Melquisedeque ou para que o sacerdote o usou. Nós apenas sabemos que isso aconteceu. Muitos anos mais tarde, depois que Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito, eles foram ordenados, como parte da lei de Moisés, a obedecer a uma nova lei do dízimo. Aumento da tua semente que o campo produz de ano em ano, e comerás perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher para ali colocar o seu nome, o dízimo do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos de teus rebanhos e teus rebanhos, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus sempre. Interessante. Então todos os anos eles foram ordenados a pegar o dízimo de seu aumento de qualquer alimento que produzissem e depois transportar esse alimento para um lugar que ele, assumindo que Deus escolheu, e então coma a comida lá para aprender a temer o Senhor. Sou um pouco como um banquete ou algo como chamaríamos o dia de ação de graças. Ok, mais algumas instruções sobre este banquete. E se o caminho para o lugar que o Senhor escolheu para eles para comê-lo é muito longo para ti, para que não possas carregar-lo como toda a comida, ou se estiver muito longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus o abençoar, então converterás o dízimo em dinheiro e atarás o dinheiro na tua mão e irás para o lugar onde o Senhor teu Deus escolher, e tu concederás o dinheiro por tudo o que a tua alma desejar, para bois ou para ovelhas ou para vinho ou bebida forte ou qualquer coisa que a tua alma desejar, e tu comerás ali perante o Senhor teu Deus. E tu te alegrarás em tua casa. Então basicamente, se você mora muito longe do lugar que o Senhor escolhe para o banquete, venda todos os seus dízimos, leve o dinheiro que você conseguir para o lugar designado e compre o que parecer saboroso para você, incluindo vinho de carne ou bebida forte, e depois coma e regozije-se. Continuando, e o levita que está dentro de seus portões não o abandonará, porque ele não tem parte nem herança contigo. Os levitas não conseguiram nenhuma terra na grande divisão de terras de Israel, então eles tiveram que depender da generosidade de todos. O Senhor diz para convidá-los para o banquete e deixá-los comer muito. Bem, então isso é anual coisa. E sento no final de 3 anos. Tu trarás todos os dízimos que teu aumento no mesmo ano, e tu os depositarás dentro de tuas portas, e o levita, porque ele não tem parte nem herança de ti, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro de teus portões virão e comerão e ficarão satisfeitos, que o Senhor
teu Deus possa te abençoar em toda a obra de tuas mãos que tu fizeres. Isso é algo um pouco diferente a cada no terceiro ano, uma família deveria pegar o que seria seu dízimo e guardá-lo dentro de seus próprios portões, como talvez ter um depósito ou talvez uma barraca de beira de estrada ou algo assim, e essa comida deveria ser disponibilizada lá para os levitas pobres novamente e também para o estrangeiro, a viúva e um órfão. Agora, esse é um grupo importante de pessoas e um para lembrar, porque estaria olhando para eles novamente em Malaquias. Agora um pouco mais adiante em Deuteronômio, esclarece o dízimo especial do terceiro ano um pouco mais. Bem, quando acabares de dar o dízimo de todos os tipos da tua renda, no terceiro ano, que é o ano do dízimo, e o deles ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva que o podes comer dentro das tuas portas, e ficar satisfeito, então dirás perante o Senhor teu Deus: tirei as coisas sagradas de minha casa e também as dei ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva de acordo a todos os teus mandamentos que me ordenaste. Então parece-me então que o dízimo na lei de Moisés era cerca de duas coisas a cada ano, tendo uma espécie de festa de ação de graças, para lembrar do Senhor e temê-lo, e a cada 3 anos disponibilizar comida aos famintos e necessitado para vir e comer em seu armazém em sua propriedade simples o suficiente. Ok, então agora avance 4.000 anos ou mais. A lei de Moisés foi cumprida e terminou com a ressurreição de Jesus Cristo, e então em 1838 uma nova revelação aparece no mundo moderno. Igreja Mormon e dizem: verdade, assim diz o Senhor, eu exijo que todos lá os membros as propriedades excedentes sejam colocadas nas mãos do bispo de minha igreja em Sião, para a construção de minha casa e para a colocação à fundação de Sião e para o sacerdócio e para as dívidas da presidência de minha igreja, e isso será no início do dízimo de meu povo, e depois disso aqueles que assim pagaram o dízimo pagarão 1/10 de todos os seus juros anualmente, e esta será uma lei permanente para eles para sempre, pois meu santo sacerdócio, diz o Senhor. Em verdade vos digo que acontecerá que todos aqueles que se reunirem na terra de Sião pagarão o dízimo de suas propriedades excedentes e observarão esta lei, ou eles não será considerado digno de permanecer entre vocês. Uau! Tudo bem, então isso é novo. Ainda é chamado de dízimo, mas é muito diferente tanto na prática quanto no propósito do dízimo da lei de Moisés, pois o Antigo Testamento mostra que o dízimo naquela época nunca foi feito para pagar dívidas da presidência ou para pagar dinheiro ao sacerdócio citado ou para construir prédios, ou mesmo para ser colocado nas mãos do bispo. O dízimo era para comer em memória do Senhor e para alimentar pessoalmente lhe os sem terra, as viúvas e os órfãos. Então esta nova lei foi uma mudança total e completa. Igreja, uma vez que foi posta em prática, parece-me que no outono de 1844, logo após a morte de Joseph M. Brigham Young, o primeiro colocou todos os membros da igreja à prova, exigindo que cada membro pagasse imediatamente 10% de suas posses totais, e depois disso eles continuamos a pagar o dízimo anual. Esses pagamentos contínuos à liderança da igreja causaram muitas dificuldades severas a muitos santos. Por exemplo, em 1855, foram os anos mais difíceis já registrados para os santos, um ano de seca e quebra de safra em que muitos mormons morreram de fome e exposição. Seus sofrimentos não impediram os coletores de dízimos naquele ano. Então Brigham Young ficou famoso no púlpito e declarou que tem uma palavra a dizer a outra parte da comunidade, alguns dos quais podem estar aqui hoje. Muitos dos irmãos estão em dívida com o escritório Titã e tenho muito a fazer e pretendo colocá-lo no dane-se, pois pretendemos fazer você pagar essas dívidas nesta temporada, e você, que deve há anos, se não pagar agora e nos ajudar, cobraremos de sua propriedade e tomaremos cada centavo que você tem na terra. Parece haver alguma evidência de que Brigham Young cumpriu essa ameaça de fechar e confiscar a propriedade de muitos pioneiros mormons pobres. Nos anos seguintes, morte, ele acumulou uma fortuna pessoal estimada de 600 mil dólares, equivalente a mais de 15 milhões de dólares em dinheiro de hoje. A explosão de riqueza no topo da igreja continua até hoje. Consultando o Wall Street Journal, que é a minha fonte de notícias favorita, a igreja Shield acumulou uma fortuna atual de quase 100 bilhões de dólares com B maiúsculo Rogers. Então onde está todo esse dinheiro? Em ações e títulos no valor de mais de 50 bilhões. Em uma enorme coleção de algumas das maiores fazendas e ranchos da terra. Por exemplo, a igreja detém cerca de 16
bilhões de propriedades apenas nos Estados Unidos da América, tornando-se o quinto maior proprietário privado de terras nos Estados Unidos da América, de acordo com o MSN.com, além de vastas propriedades em muitos outros países, incluindo o Reino Unido, México e Brasil, e em propriedades extravagantes no centro de Salt Lake City, incluindo o grande e espaçoso centro de conferências Temple Square, atualmente passando por uma reforma massivamente cara e desconhecido para muitos, o luxuoso City Creek Shopping estimado atualmente entre 1,5 a 4 bilhões de dólares, devo admitir, mesmo como um membro vitalício eu desconhecia totalmente a maioria desses enormes estoques de riqueza. Quanto mais eu olho para eles, mais eu descubro que seus segredos parecem ser cuidadosamente guardados. Eu me pergunto por que a igreja não revela esta informação aberta e honestamente para os membros que pagam todo o dízimo. Outra preocupação que tenho com esta reencarnação moderna do dízimo é que, em muitos aspectos, parece muito com a reencarnação moderna da poligamia, por exemplo. Ambas as revelações foram recebidas quase ao mesmo tempo em 1838. Ambas foram baseadas no práticas do antigo Israel, em vez dos ensinamentos de Jesus. Ambos só foram impressos em doutrina e convênios após a morte de Joseph. Eram basicamente desconhecidos até Brigham Young assumir o controle. Ambos foram fortemente reforçados por Brigham para beneficiar a si mesmo e aos líderes leais a ele, às custas das mulheres e do homens menos poderosos. E os detalhes e beneficiários de ambos foram e são mantidos altamente secretos. Isso me lembra os dois livros de Mormon. E exemplos de reis polígamos. O rei Noé e o rei replicam em ambas as contas. Eles cobraram impostos das pessoas que enriqueceram os líderes, financiaram grandes e espaçosos edifícios e apoiaram as pessoas no topo, tomando muitas esposas e concubinas. Coincidência? Então a pergunta que eu me faço é: o que aconteceu com a ajuda aos pobres e sem terra e as viúvas e órfãos? Parece que eles foram completamente excluídos dessa coisa moderna do dízimo. Porque Jesus cumpriria e acabaria com a lei de Moisés com seu dízimo, que cuidava das viúvas e dos órfãos, apenas para agora substituí-lo por uma lei do dízimo muito mais tributária que não faz nada pelos pobres, mas serve para pagar prédios luxuosos, horda de ações e títulos e financia grandes salários. Nossa lei moderna do dízimo parece consistente com o Evangelho de Cristo. Para respostas a essas perguntas, como sempre, volto-me para o livro de Mormon. Como o anjo Moroni declarou a José M. A plenitude esse do Evangelho interno estava contido nas placas de ouro entregues pelo Salvador aos habitantes antigos. Pelas palavras de Moroni eu sei que a plenitude do novo e interno Evangelho de Jesus é encontrada no livro de Mormon. Se esta nova lei do dízimo for realmente parte do Evangelho interno de Jesus, ele ensinaria neste livro. E sinto que ele não ensina. HMM. Quando faço uma pesquisa por palavra-chave no livro de Mormon, dízimo ou dízimos é mencionado apenas em 2 lugares em todo o livro. É isso. Admito que me surpreendeu quando eu primeiro fiz esta pesquisa. Spoiler: esses dois. Essa lei moderna do dízimo em tudo. O primeiro lugar que menciona o dízimo é 1 Alma 13, onde Alma menciona de passagem que Melquisedeque era o cara a quem Abraão pagou o dízimo, conforme descrito em Gênesis, e foi o mesmo Melquisedeque a quem Abraão pagou dízimos. Sim, até mesmo nosso pai Abraão pagou dízimos de 1/10 de tudo o que possuía. Fiquei surpreso ao ver que Alma não fez menção de a necessidade de pagar o dízimo, ou que poderia ser uma lei. Ele simplesmente mencionou que o evento havia acontecido, exatamente como lemos em Gênesis. O único outro lugar em que o livro de Mormon menciona a palavra dizimos como dizimos está na famosa profecia de Malaquias, mas eu vou esperar um minuto antes de chegar lá. Primeiro quero ver o novo evangelho de Cristo que ele revelou aos nefentas e lamanitas quando apareceu a eles. O que ele diz sobre cuidar dos pobres? Primeiro ele nos instrui a fazer esmolas. Em verdade vos digo que gostaria que deveis dar esmolas aos pobres. Mas cuidado para não dar vossas esmolas diante dos homens para serem vistos com eles. Caso contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Segundo um mandamento de compartilhar de livremente a ele o pede a ti e para aquele que te emprestar não te desvies. Terceiro, um mandamento contra o acúmulo de riquezas: não acumules para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões invadem e roubem, mas acumulem para vocês tesouros no céu. E quarto, tenham todas as coisas em comum. O povo da Igreja do Cristo estabelecido ministrou uns aos outros, e eles tinham todas as coisas em comum. Todos os homens lidando com justiça uns com os outros, e veio para a passam que eles fizeram todas as coisas, assim como Jesus
Lhes havia ordenado, cada homem tratou com justiça uns com os outros, e eles tinham todas as coisas em comum entre eles, portanto, eles não eram ricos e pobres, escravos e livres, mas todos foram feitos livres e participantes do seu dom, basicamente. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-vos assim mesmo. Porque esta é a lei e os profetas. O que o novo evangelho de Cristo diz sobre o pagamento de líderes. Jesus não ensina essa doutrina de forma alguma. O que faz o livro de Mórmon diz sobre os líderes ganharem dinheiro com a igreja de Mosias, e ele também ordenou que os sacerdotes que ele ordenou deveriam trabalhar com suas próprias mãos para seu sustento. E todos os seus sacerdotes e mestres deveriam trabalhar com suas próprias mãos para seu sustento. Em Alma. Agora a Alma disse a ele: Tu sabes que não nos fartamos do trabalho deste povo, porque eis que tenho trabalhado desde o início do reinado de os juízes até agora com minhas próprias mãos para meu sustento, apesar de minhas muitas viagens ao redor da terra para declarar a palavra de Deus ao povo. E apesar dos muitos trabalhos que realizei na igreja, nunca recebi nem mesmo um C9 pelo meu trabalho, e nenhum dos meus irmãos me fascinou. Eu me pergunto o que Brigham pensou dessa escritura. O que Jesus diz sobre exigir que os membros paguem o dízimo para a construção de templos e outros edifícios luxuosos. Nada. Completo silêncio sobre esse assunto. Na verdade, Jesus nunca menciona a construção ou adorar em templos no livro de Mórmon, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, se Jesus nos ensinou a plenitude de ter evangelho no livro de Mórmon, e ele nunca ensinou o povo a pagar o dízimo para construir edifícios e acumular riquezas e pagar o sacerdócio, o que ele disse sobre o dízimo. O único lugar onde a palavra dízimo é mencionada em todo o livro de Mórmon, além da referência a Abraão, é encontrado na profecia de Malaquias de que Jesus ordenou aos nefentas que escrevessem para citar as gerações futuras, sem citar. Então o que Malaquias tem a dizer é: chegarei perto de você para julgamento e serei uma testemunha rápida contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que oprimiam o mercenário no seu salário e a viúva e o órfão e o desviado, o estranho, e não temais a me diz o Senhor dos Exércitos, lembra-te daquele grupo de pessoas de quem falamos antes. Porque eu sou o Senhor, eu não mudo, portanto, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vocês se afastaram de minhas ordenanças e não guardaram o M. Volte para mim e eu voltarei para você, diz o Senhor dos Exércitos. Mas você diz: onde devemos voltar? Um homem roubará a Deus, mas você me roubou. Quando diz que você me roubou, minha mente vai para a Escritura no Novo Testamento, onde Jesus diz: e o rei responderá e lhes dirá em verdade: vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus menores irmãos, a mim o fizestes, a mim roubastes-me. Malaquias continua: mas dizeis: onde nós te roubamos? Dizimos e ofertas, você é amaldiçoado com uma maldição, porque você me roubou mesmo esta nação inteira. Traga todos os dizimos ao armazém que lá me fez encontrar em minha casa. Então o que Malaquias está profetizando aqui? Eu posso pensar em três possibilidades prováveis. Primeiro, a narrativa atual da igreja, que nossa ala ouviu do púlpito no mês passado incidentalmente. Malaquias estava dizendo aos membros ricos e pobres que eles são amaldiçoados por roubar a Deus, e eles precisam dar mais dinheiro para a igreja CH para construir edifícios, para financiar programas e despesas da igreja e pagar os salários dos líderes e funcionários da igreja. Isso é plausível e é o que me ensinaram durante toda a minha vida e, para ser justo, sou e sempre fui um portador em tempo integral. Não tenho certeza de que não é isso que o Senhor está ordenando. Pode ser aqui está uma ideia alternativa que ele estava dizendo aos membros ricos e pobres, para trazerem comida ou, como ele disse, carne, para o depósito, como na lei de Moisés, para alimente as viúvas, os órfãos e os famintos. Mas se assim for, então nosso dízimo está indo para o lugar errado. E muitas pessoas, depois de pagar 10% de sua renda bruta, têm muito pouco ou nenhum sobrando para dar aos famintos. Aqui está uma terceira ideia. Talvez Malaquias estava profetizando sobre uma época em que os dízimos teriam sido coletados do mercenário cotado em seus salários e até mesmo das viúvas e dos órfãos, e acumulados por ricos líderes da igreja em enormes fundos de ações e em investimentos de terras, em luxuosos edifícios, e ele está dizendo: na voz do Senhor você me roubou. Tanto quanto você fez isso a um dos menores destes, você fez isso a mim. Então o que devemos fazer? Ele responde: traga todos aqueles dizimos e oferendas em meu armazém e partilhe-as livremente para que haja carne nas casas do menor destes teus irmãos. Eu me pergunto, qual destas é a razão mais provável e provável pela qual o Senhor citou esta profecia e disse: qualquer luta para escrevê-la, descreva para nós.
Qual deles está mais de acordo com a vida e as ações do Senhor? E se este é um grande se? Se a terceira ideia é o que o Senhor realmente estava dizendo por meio de Malaquias, então acho que estamos com sérios problemas agora. A profecia de Malaquias é uma reminiscência das palavras de Jesus aos seus discípulos em Jerusalém. Cuidado com os escribas que gostam de ir com roupas compridas e saudações de amor nas praças do mercado e os primeiros assentos, nas sinagogas e os primeiros lugares, nas festas que devoram as casas das viúvas. Estas receberão maior condenação. E a profecia de Nefe sobre os últimos dias. Por causa do orgulho e por causa de falsos mestres e falsas doutrinas suas. Igrejas foram corrompidas e suas igrejas são exaltadas por causa do orgulho, eles estão inchados, eles roubam os pobres por causa de seus belos santuários. Eles roubaram os pobres por causa de suas roupas finas e eles perseguem os mansos e os pobres de coração e porque em seu orgulho eles estão orgulhosos quem? Ai deles, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eles serão derrubados para o inferno. Eis aquela grande e abominável igreja. A prostituta de toda a terra deve cair. Na terra e grande deve ser a sua queda. É muito para se pensar. Não estou defendendo o não pagamento do dízimo, mas questiono muito o que está sendo feito com o dinheiro que estamos pagando e, assim como a poligamia, esta versão atual do mandamento realmente nos foi dada por Jesus Cristo nestes últimos dias, ou existe uma versão mais alta de maneira mais santa? Darei a última palavra a Moroni no capítulo 8. Eis que falo a você como se você estivesse presente e ainda assim você não está, mas eis que Jesus Cristo me mostrou você. E sei que você está fazendo e sei. Disso tendes de andar no orgulho de vossos corações, e não há ninguém exceto alguns poucos que não se exaltam no orgulho de seus corações, vestindo uma vestimenta muito fina para invejas e açoites e malícia e perseguições e todo tipo de iniquidades, e vossas igrejas sim, todos se tornaram poluídos por causa do orgulho de seus corações, pois eis que vocês amam o dinheiro e seus bens e suas roupas finas e o adorno de suas igrejas mais do que amam os pobres e necessitados, os doentes e os aflitos, porque vocês adornam vós mesmos com aquilo que não tem vida, e ainda permitir que os famintos e os necessitados, e os nus e os enfermos e os aflitos passem por vocês e não os notem. Sim, porque vocês constroem suas abominações secretas para obter lucro e causar as viúvas devem chorar diante do Senhor e também mais órfãos para chorar diante do Senhor, porque, de fato,